Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula hoje, na segunda-feira. Sempre vou honrar meu compromisso às 8 da noite. E hoje com uma diferença. Estou gravando a aula à tarde agora, porque à noite, no horário da aula, às 8 da noite, eu não vou poder estar presente. Eu tenho um evento para realizar com a equipe do meu restaurante e eu não vou conseguir me fazer presente nesse horário. Mas como combinado é sempre às 8 horas na segunda-feira eu trazer algum conteúdo, eu resolvi fazer a aula gravada hoje e trazer para cá. Então a única diferença é que hoje nós não vamos poder interagir ao vivo, mas com certeza eu vou responder todas as perguntas que vocês deixarem aí ao longo dessa aula, ok? Ao final da aula, se vocês quiserem, ou durante a aula deixar alguma pergunta, eu vou responder da melhor maneira possível aqui pelo canal, ou por redes sociais, enfim. Para quem não me segue ainda, por favor, me sigam. Tem meu Facebook, tem Instagram, tem o canal do YouTube. Clica lá em se inscrever e pode deixar quantas perguntas quiser, que assim que possível eu vou responder, tá bom? Para quem está aqui a primeira vez, o meu nome é Junit, eu sou dono de restaurante, atuo já no mercado há um certo tempo, tenho desenvolvido soluções de gestão para restaurante já faz algum tempo também, e ao longo desse tempo eu acabei crescendo bastante, e essas iniciativas diferenciadas aí que eu acabei tomando para a minha vida pessoal e para o meu restaurante, acabaram saindo aí, atravessando as portas do meu restaurante, virando referência. Comecei a receber convites para falar um pouco sobre o que eu faço, como é que eu faço, como é que a minha empresa é gerida, e isso resultou nesse canal de comunicação que eu venho aqui hoje online compartilhar um pouco das minhas experiências. Então, a principal diferença entre eu e outras pessoas que fazem conteúdo para donos de restaurante é que eu ensino as coisas que eu já vivi e que eu já testei ou que eu estou vivendo e usando aqui no meu dia a dia no meu restaurante. Pode ter certeza que tudo que eu falar aqui para você nessa aula é conteúdo de qualidade, coisas que eu realmente já validei e estou compartilhando com vocês agora, tá bom? Hoje eu fiz uma aula bem bacana, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho recebido vários feedbacks aqui pelo canal, por aulas, né? Pelas aulas que eu faço, pelo curso, e a grande maioria dos alunos tem a mesma queixa, né? Que é, não tenho tempo. Sempre escuto lá, eu não consegui ver a tua aula na segunda-feira porque eu não tenho tempo. Eu não consegui fazer isso na segunda-feira porque não deu. Eu não assisti todos os replays das tuas aulas porque o tempo está curto. Então, assim, é notório que a grande maioria dos meus alunos, assim como eu, já me senti também dessa forma, estão se sentindo sufocados ou estão achando que estão se dedicando demais e que não estão conseguindo o retorno esperado. E essa é uma dor bem comum entre donos de restaurante, por aí, Brasil afora. E se você tem essa dor, eu acho que essa aula é muito especial e feita para você também. Eu vou contar nessa aula um pouquinho sobre como que eu lido com esse tipo de problema, como que eu aprendi a me organizar e espero que isso seja muito útil para você, tá bom? Então, para quem que eu fiz essa aula de hoje, tá bom? Fiz essa aula para quem é faixa branca. Para quem está aqui a primeira vez e não sabe, faixa branca é o termo que eu uso para ilustrar donos de restaurantes que têm pouca experiência ou que não se julgam ainda profissionais o suficiente, tá bom? Então, se você tem um restaurante, não é profissional de gestão, não considera o teu restaurante um restaurante profissional em termos de gestão, essa aula é para você. Fiz essa aula também para quem tem dificuldades para se organizar e dar conta de todas as tarefas do dia a dia. Se você tem dificuldade, se você se sente sobrecarregado, se você se sente perdido, se você está precisando começar a se organizar para ter mais tempo, essa aula é para você, tá bom? E o objetivo dessa aula de hoje é mostrar um caminho, né? Eu sei que existem várias maneiras, vários caminhos, mas eu vou tentar mostrar um caminho aqui, que é o que eu sigo para me organizar no meu dia a dia para você, tá bom? E o que você pode esperar dessa aula? Você pode esperar entender, através de exemplos práticos que eu uso no meu dia a dia, como que é possível organizar a tua gestão aí no teu restaurante. Beleza? Vamos seguir em frente? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Lá no comecinho do meu restaurante, alguns anos atrás, quando eu abri, eu trabalhava 3 turnos. Eu trabalhava de manhã, de tarde, trabalhava à noite, não tinha horário. Vivia correndo e todas as decisões estavam centralizadas em mim. Até aí tudo bem, né? Isso é normal, todo mundo vai inaugurar, não sabe direito como é que funciona o mercado e etc. E aí eu percebi que conforme o tempo vai passando, conforme o restaurante foi evoluindo, conforme as coisas foram acontecendo, parecia que quanto mais tempo eu dedicava para o meu restaurante, mais difícil ficava de dar conta de tudo, né?
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo no restaurante girava em torno de mim. Todas as decisões estavam centralizadas na minha pessoa. O que acontecia? Eu pisava aqui dentro do restaurante e começava. Junte, como é que se faz isso? Como é que faz aquilo? O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Faltou esse negócio, compra para nós e tal. E aquilo foi me carregando e eu estava me sentindo sufocado. E quanto mais eu me empenhava, quanto mais eu dedicava do meu tempo, mais difícil ficava de dar conta disso tudo e a coisa não estava muito legal e eu estava cada vez mais me dedicando e sentindo que aquilo estava cada vez mais me consumindo. Porque quanto mais eu trabalhava, quanto mais tempo eu passava aqui dentro do meu restaurante, mais eu saía daqui com a sensação de que eu ainda não estava dando o suficiente. Né? Como consequência disso, eu percebi que a minha memória já não estava funcionando direito, que eu acabava esquecendo das coisas, que eu não conseguia mais me organizar direito, perdi 14 quilos nos primeiros 60 dias de restaurante, tinha que fazer várias tarefas e percebi também que estava todo mundo dependendo de mim. Estava todo mundo esperando as minhas decisões. E aí, quanto mais eu tinha essa sensação que eu estava fazendo pouco pelo meu restaurante, que por mais que eu estava sufocado, que eu não tinha mais tempo para nada, que eles estavam me cobrando os retornos que precisavam, eu comecei a ter insônia, comecei a ter dores de estômago fortíssimas assim, com frequência eu passava a noite sem dormir e acabei ficando doente mesmo. E foi nessa hora que eu parei e pensei, peraí, eu estou o tempo inteiro falando que eu não tenho tempo para nada. Eu estou o tempo inteiro aqui dentro do restaurante. Mesmo assim, as coisas não estão dando certo. Eu não tenho mais vida social, não estou mais dando atenção para minha família. Estou 100% focado no negócio, um negócio que eu não sei ainda se está dando lucro ou se não dá. O que eu estou ganhando com isso? Peraí, tem alguma coisa errada, né? E eu não sei se você já passou por isso, se você está passando por isso, né? Eu nessa situação, ao invés de tentar resolver, eu ficava só reclamando. Se alguém vinha me convidar para ir jantar fora, eu falava, pô, não posso jantar fora porque agora eu sou dono de restaurante e não tenho o que fazer. Minha família me chamava, oh, vamos fazer um churrasco, vamos passear. Não posso porque tenho que dedicar ao restaurante. E aí eu só reclamava, eu entrei num ciclo vicioso. Pô, eu tô cansado, eu tô trabalhando demais, eu vivia reclamando. Eu chegava nas rodas dos amigos, em vez de contribuir com coisas positivas, ficava reclamando que tudo estava errado, reclamando dos meus colaboradores, reclamando dos clientes, reclamando de tudo. Então nada estava bom para mim. Eu estava doente, estava reclamando de tudo, e quando eu me dei conta disso, que eu consegui dar uns passos para trás, assim, olhar para mim mesmo e pensar, poxa, estou fazendo isso muito errado, eu me liguei, estava na hora de estudar um pouquinho e aprender alguma maneira de me organizar, que isso dependia de mim. E é um pouquinho disso que eu vou contar para vocês agora na sequência, para tentar explicar como é que eu hoje trabalho com a minha gestão de tempo, ok? Diante disso, falando um pouquinho sobre a gestão de tempo, eu comecei a pensar, poxa, e agora? Eu preciso de alguns primeiros passos, né? Por onde é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer? Né? E primeiro de tudo, eu tinha que encontrar um método que realmente funcionasse, né? Um método de organização que funcionasse. E aí, gente, existe 1 milhão de tipos de métodos para organização, vocês não concordam? Tem o método da caneta e do papel, que você pega um bloco, pega uma agenda, pega um caderno e vai anotando tudo que você tem para fazer, para não esquecer de nada, organiza os teus horários por ali, enfim, marca texto que está pronto, faz o que for necessário. Como você se sentir melhor. Tem várias pessoas, vários jeitos de seguir aí andando, de fazer as coisas da maneira que devem ser feitas, e eu comecei a testar. Então, primeiro caneta e papel, depois agenda, depois um software, né? Depois meu celular, né? Bloco de notas, agenda do celular, aplicativos, etc. E fui testando, né? E aí até que eu encontrei um método que realmente funciona. Hoje, atualmente, eu uso um dos métodos que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não importa o método, que isso é o menos relevante. O importante é parar de mimimi, parar de reclamar e entender que você é dono do teu tempo. Que você faz o que você precisa com o teu tempo. Se você está perdendo o teu tempo, muito provavelmente tem alguma coisa errada. Se você está se sentindo sufocado, com certeza tem alguma coisa errada. Isso não é saudável, né? E daí a pergunta que passava pela minha cabeça nessa época era a seguinte: poxa,
Como é que tem gente, tipo o Chico Robinson Shiba, que tem 200 lojas e consegue ter tempo para ir para a TV, para fazer um monte de coisa? Como é que os grandes empresários gerenciam empresas aí com mais de 1.000 colaboradores e conseguem ter tempo para vir aqui no meu restaurante jantar? Como é que faz? Né? Poxa, eu tenho uma empresa tão pequena, uma empresa modesta, e não consigo me organizar o suficiente para ter tempo para fazer as coisas acontecerem. Então, o recado que eu digo é que o primeiro passo, se vocês querem uma dica, é parar de mimimi, parar de choradeira e entender que se você não tem tempo, o culpado não ter tempo é você. E não esqueça disso. Não coloque a culpa nos outros. Pare de mimimi. Se você não tem tempo hoje, a culpa disso é tua. Você não soube fazer boas escolhas para conseguir ter tempo hábil, enfim, ou não tem desempenhado as tarefas da maneira que precisa para conseguir aí ter o tempo necessário. E vou explicar como e porquê. Né? Eu preciso dar esse choque para que vocês entendam que as coisas às vezes não são bem do jeito que a gente imagina, tá bom? Então, o segundo passo, depois que você escolheu um método para anotar, que você se sente mais confortável, que você não vai perder nada e que você consegue registrar tudo que você tem para fazer e que você fez e o que tem por vir ainda, é você mapear as suas funções. Né? Eu sugiro que através da ferramenta que você escolher, isso sem mimimi, pode ser um bloco de papel na tua mão mesmo, o que for, você anote absolutamente tudo que você tem para fazer em um determinado período de tempo, que seja no dia todo, né? Então, assim, anote tudo o que você fizer nesse dia. Primeiro, tente anotar tudo que você tem para fazer. E depois, pegue um outro bloco e anote no teu dia tudo que você fez. Bom, de manhã acordei, tomei café, às 8 horas da manhã, voltei às 9 horas. Ó, se estiver pegando barulho no microfone, tá passando um caminhão aqui na frente, barulhento. Vamos dar um tempinho aí, acontece mesmo a aula gravar. Então, assim, se você tiver lá, acordou, pega o bloco e escreve. Das 8 às 9 tomei café, das 9 às 10 fui no supermercado. E anota tudo, tomei banho, assisti TV. Faça isso por um período, faça isso por uma semana, por 3 dias. Anote tudo, sem precisar se planejar. Anote o que você está fazendo, qual foi a tua rotina no dia, tá bom? Depois, eu sugiro que você destaque todas as coisas que você fez e qualquer pessoa poderia fazer. Como que eu vou fazer isso? Pega essa lista lá em papel, né? É como organizar uma prateleira, assim, né? Vai lá e escreve e marca lá com uma cor de marca-texto. Pode comprar várias cores de marca-texto, vai lá, laranjado, e grifa todas as tarefas que qualquer outra pessoa poderia fazer por você. Por exemplo, faltou um pacote de açúcar no teu restaurante, qualquer um poderia ir até o restaurante pegar, até o supermercado pegar. Mas foi você que resolveu ir até o supermercado e pegar. Então, entenderam? Você passou 1 hora organizando uma prateleira com copos. Essa é uma tarefa que qualquer pessoa poderia fazer por você, que não exige formação profissional, que não exige muita experiência, que você poderia fazer isso de qualquer maneira. Então, grife todas essas tarefas que qualquer um poderia fazer. Marque isso de uma cor. Depois, com outra cor, destaque só o que é essencial e que só você poderia resolver. Né? Por exemplo, assinar um contrato no banco, autorizar um tipo de serviço, negociar uma compra com algum fornecedor. Então, marque com outra cor tudo que você, obrigatoriamente, você teria que fazer no teu dia. Então, vamos recapitular aí. Você fez uma lista lá com todas as coisas que você fez ao longo do dia, 2 dias, 3 dias. Quanto maior o tempo, melhor você vai conseguir enxergar isso. E nessa lista você vai marcar com uma cor lá tudo que qualquer pessoa poderia fazer por você, por exemplo, ir no mercado buscar um saco de açúcar, organizar uma prateleira com copos, varrer um cantinho do restaurante, enfim, coisas que qualquer pessoa com o mínimo de instrução possa fazer para você, que você consiga explicar em 5 minutos para a pessoa o que ela precisa fazer e ela possa fazer. Não estou falando aqui de educação, de escolaridade, etc. Estou falando aqui de 5 minutos você explica como é que você quer que a pessoa varra e ela vai passar 1 hora lá varrendo ao invés de você varrer, tá bom? Depois, com outra cor, você destaca tudo o que obrigatoriamente você
precisa fazer. Só você poderia fazer aquelas funções. Assim, quando você olhar as duas cores, você já vai ter ali uma visão mais clara de onde que o teu tempo está indo, tá bom? Você vai estar mapeando o teu tempo. E é esse que é o lance. Você vai saber quanto tempo se você pegar todas as cores lá, que qualquer um poderia fazer, e somar o tempo de cada tarefa, você vai saber quanto tempo você passou fazendo algo que qualquer pessoa poderia fazer por você. Você também vai saber quanto tempo você dedicou para coisas que só você poderia resolver para a tua empresa. Visualmente você já vai ver, opa, tem mais cor laranjada, tem menos verde. Você já sabe se tiver mais laranjado do que verde, significa que você está gastando seu tempo com coisas que não deveria estar gastando. Se tiver mais verde do que laranjado, você está no caminho, mas ainda precisa abrir mão de algumas coisas, entenderam? E assim fica muito claro, você consegue realmente perceber que a maioria das pessoas que está de mimimi passa ali 60% do seu tempo resolvendo coisas que qualquer um poderia resolver por ela, né? E que boa parte desse tempo também tá lá em rede social que nem um zumbi, ou fazendo outras coisas ali, rolando página na rede social, tá lá meio perdido, tá lá sem saber o que fazer, enfim, e acaba se complicando, acaba se enrolando. Isso pode prejudicar muito. Fazendo isso, você automaticamente já vai conseguir ter uma boa visão de para que você está usando o teu tempo, né? E vai ver muita coisa ali que provavelmente vai te chamar a atenção e que você vai levar um choque, coisas que você achava que eram fundamentais para o andamento da tua empresa e que na verdade qualquer um poderia fazer. Então assim, lembre-me, 60% das pessoas que eu conheço que reclamam que não tem tempo, estão de mimimi porque não tem tempo, acabam descobrindo, fazendo esse exercício de mapeamento de tempo, que estão gastando muito tempo fazendo coisas banais, né? Coisas que não têm tanta relevância no dia a dia da empresa, que precisam sim ser feitas, mas que não necessariamente precisam ser feitas pelo diretor da empresa, pelo dono da empresa, no caso você, tá bom? E assim, gente, é importante eu falar também que a gente não pode entrar numa paranoia, né? Porque daí você pode, né, os mais exaltados vão ouvir o Junit falando agora e vão dizer, pá, mas daí o cara quer que eu viva alienado do mundo, que eu só trabalhe. Não, gente. Não quer dizer que você precisa só trabalhar o tempo inteiro, mas você precisa ser sincero com você mesmo sobre o que você faz com o teu tempo, sobre o que você tem feito com o teu tempo. Entenderam? Então, assim, é importante sim trabalhar, é importante, muito importante, ter os teus momentos, ter as tuas distrações, mas desde que isso não afete as coisas, não misture tudo e você passe a ficar doente, como eu estava doente na minha época lá, que eu estava tentando organizar o meu restaurante. Conseguiram entender? E aí, vem aquela pergunta, tá, gente, mas fiz um mapeamento, entendi, realmente entendi. Tenho gastado meu tempo e eu garanto para vocês que se você, lá no comecinho dessa aula, começou respondendo que você se sente cansado por não ter tempo, que você acha que tudo gira em torno de você, que você é o culpado, se você foi forte e ficou até aqui para escutar a solução, eu vou contar agora como é que eu resolvi aí a minha vida, como é que eu hoje executo isso aqui no meu restaurante e consigo, de certa forma, colher bons frutos e ter uma equipe que me ajuda muito, que participa comigo das decisões, que faz as coisas acontecerem, tá bom? Então, depois que eu mapeei o meu tempo, que eu já tinha absoluta certeza que o problema era eu mesmo, e que eu realmente tinha que me entender comigo mesmo, que eu tinha que ser... Quando eu consegui ser sincero comigo mesmo e conseguir dizer assim, não, gente, você realmente é o culpado por estar assim desse jeito, como é que você vai se organizar, foi nesse momento que eu comecei a trabalhar dessa maneira que eu vou contar para vocês agora. Então, assim, a primeira coisa foi, para mim, eu escolhi um software, né, que se chama MindMeister, que podem procurar lá, MindMeister, depois eu posso colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Esse MindMeister é um software que nada mais é do um diagrama. Ele é online, é um site. Eu entro lá, gratuito, MindMeister, faço meu login lá e aparece lá. Eu crio um diagrama, está escrito assim, MindBook em cima, coisas para fazer, coisas que estão sendo feitas em processo e coisas concluídas. E tudo que alguém me pede para o restaurante eu anoto ali.
coisas para fazer. Ah, Junti, quebrou a máquina de suco, preciso que você veja alguma forma de consertar. Coloca lá, consertar a máquina de suco. A máquina de gelo deu problema, não está fazendo gelo direito. Verificar a máquina de gelo. Comprar salmão. E tudo que eles vão me falando eu vou colocando lá. E tudo que eu lembro também eu vou colocando lá, tá bom? Aí, numa segunda coluna, eu coloco as coisas que nós estamos resolvendo no momento. Por quê? Porque depois que eu tenho tudo a lista do que precisa ser feito para o restaurante, eu passo a delegar as funções. Eu marco lá, chamar o conserto da geladeira. Não precisa ser eu. Qualquer um aqui do meu restaurante, da minha equipe, consegue fazer isso. Então, eu já marco uma cor. E vou fazendo tudo isso, vou marcando. Então, tudo que é para mim, nesse diagrama, eu transfiro para a minha agenda. E hoje eu uso a agenda do Google. Eu não ganho nada para fazer isso. E a grande maioria das ferramentas que eu utilizo são ferramentas gratuitas. Tem algumas que eu acabo pagando, mas eu uso a agenda gratuita do Google. Porque ela vai no meu celular, ela está no meu computador e tudo isso funciona. E eu nunca vou perder meus compromissos. Então eu marco tudo que sou eu que tenho que fazer e transfiro para a minha agenda dentro dos horários. Então, tem que ir no banco assinar um contrato, que horário que é? Tem que fazer uma reunião com o cliente para fazer um evento, que horário que eu vou fazer? Tenho que dar uma palestra em tal lugar, que horário que eu vou fazer? Então, eu marco tudo isso e transfiro para a minha agenda. Tudo que não é para mim, eu delego. Faço uma reunião de alinhamento, chamo toda a minha equipe aqui e começo a fazer a delegação dessas funções. Então eu chamo lá a gerente do salão, falo, olha, no teu setor eu recebi uma reclamação, tem a máquina de gelo não está funcionando direito. Esse aqui é o telefone que você vai ligar, pede para esse cara vir aqui e fazer um orçamento. Quando você tiver com o orçamento em mãos, você me chama, eu autorizo o orçamento e você consegue fazer. Vocês entenderam? Eu não estou abdicando da minha função, estou delegando, estou ensinando eles a trabalhar para me ajudar. O que acontece com isso? Com isso eu estou agregando mais horas na minha agenda. Trabalhando com os horários da minha equipe, eu consigo ter mais tempo para fazer o que realmente importa. E aí você vai conseguir seguir aí para um rumo melhor. O que não pode faltar? Cobrança e supervisão. Que tem muita gente que entende errado. Eu falo, pô, se é uma coisa que você não pode fazer, que qualquer um pode fazer, você pode e deve delegar. Mas também não pode esquecer que você precisa cobrar, que você precisa supervisionar, que você precisa ter certeza que as pessoas estão fazendo isso da maneira correta. É claro que com o tempo a tua equipe vai entendendo como é que você quer, como é que você trabalha e as coisas vão andando muito melhor. Mas não pense que você nunca vai ter que interferir, que você nunca vai ter que dar um puxão de orelha lá para explicar como é que é, chamar a atenção de alguém que fez errado, etc. Eu, graças a Deus, tenho muito orgulho na minha equipe hoje e sei que eu posso confiar neles, que eles me ajudam. Se eu posso estar aqui dando aula para vocês, eu tenho alguém trabalhando nesse momento aí para me ajudar a ter esse tempo para eu conseguir vir aqui e dar essa aula para vocês. Então, lembrem bem, delegar não é abrir mão da função, é compartilhar com alguém a responsabilidade e depois você dar o suporte que ela precisa para executar a tarefa. Você precisa muito ter sinceridade sobre os teus atos. Isso é a chave. Quando você consegue explicar para as pessoas o porquê que elas precisam te ajudar e o que elas vão ganhar com isso, isso tudo passa para outro nível, né? E você consegue sim uma organização. Hoje no restaurante funciona assim e eu tenho certeza que se você está aí pensando que o teu restaurante é pequeno, que você não tem como contratar outra pessoa ou que você não confia nas pessoas que estão ao teu lado, está errado. Começa por aí. Se você tem poucas pessoas, confie nas que você tem. Se você é sozinho, então faça o exercício e pense se realmente vale a pena continuar sozinho. Se de repente pagar um salário para alguém te ajudar, não vai te dar o tempo e a qualidade de vida que você precisa. Às vezes é melhor você ganhar um pouco menos no bolo geral, mas ter mais tempo, ter mais qualidade de vida. A vida não é só dinheiro, a vida também é ter bons momentos. Então, balancear as suas escolhas é mais do que importante para você conseguir aí arrumar o teu tempo e parar com esse mimimi que você não tem tempo para nada. Tem tanta gente aí que trabalha 3 turnos, que tem 2 empregos, etc. e dá conta. Grandes empresários, tem grandes corporações, milhares de empregados, milhares de colaboradores e conseguem dar conta. Por que é que você não vai dar conta? Porque a tua empresa é pequena? Porque você não tem dinheiro? Isso não é desculpa. A internet está cheia de material de graça, como esse que eu estou te disponibilizando aqui, eu não cobro nada por isso. Tem vários softwares que são gratuitos, como os que eu te falei, que são os que eu mesmo uso, e você precisa realmente confiar nas pessoas e seguir todas essas dicas. Se você não conseguiu assimilar, vai lá para o meu canal,
volta, assiste mais uma vez todos esses vídeos, tem bastante conteúdo lá. Eu tenho certeza que se você parar, refletir, tirar um tempo para se organizar e para olhar para você mesmo, você vai conseguir arrumar o teu tempo. E isso não é só uma vez, meu amigo. Meus amigos, isso vai ser para o resto da vida. De tempos em tempos você vai ter que parar, olhar para você e se reinventar. Abrir mão de algumas coisas, pegar outras para fazer novas e seguir sempre em frente para o sucesso da tua empresa. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de seguir aí o meu canal, curtir, dar o joinha lá. Deixem todas as perguntas que vocês tiverem aqui abaixo e assim que eu tiver um tempinho eu vou responder para vocês. Uma boa semana a todos, ótimos negócios. Até mais. Tchau, tchau.